não é natural do time do Corinthians, do Carille também, mesmo no ano passado, se não é comum ver o time tomando, e tomou 3 do Bragantino, e com defeitos ofensivos também, né? Se o time que com Rodriguinho e Emerson Sheik, não o Jadson, está contundido, a bola chegando o tempo todo de costas, o Rodriguinho, o Sheik, até virar, assim, não é característica deles. Então o time assim, com infiltração dificultada, finalização para o gol, quer dizer, o Corinthians foi muito barrado ali na meia-lua da grande área, onde eles estavam sem conseguir produzir jogadas efetivas no nível que se esperava. Mesmo assim marcou 2 gols, um deles de fora da área, esse do Pedrinho, que entrou bem. Pedrinho porque ele não é frequente no Corinthians? Porque o Pedrinho está sendo preparado para suportar os jogos, os 90 minutos, e não apenas frações dos jogos. Uhum. Agora, a gente até esperava alguns problemas ofensivos no time do Corinthians, justamente pela ausência de atacantes, né? Mas tem chamado a atenção esses problemas defensivos, principalmente na bola aérea. Já tinha sido assim com o Red Bull, lembra, professor? Mas nunca e 3... hoje, mais uma vez, né? 3 no mesmo jogo contra um adversário, em tese, tão inferior, tecnicamente, né? Não pelo jogo que apresentou. Quem está assistindo agora pode achar um absurdo, mas esses 3-2 para o Corinthians foram um bom resultado. Foi, professor? Um bom resultado. Hoje o Corinthians correu risco, principalmente no segundo tempo, no primeiro menos, né? No primeiro, o Corinthians tinha aquela dificuldade ofensiva que tem em toda a partida, não conseguiu fazer o gol, tomou o gol no fim. Agora, o segundo tempo do Bragantino foi uma bela partida. Acho que o primeiro tempo, né, Celso, era o jogo que todo mundo esperava. Não é um jogo de um Corinthians avassalador, porque o Corinthians não é um time avassalador, mas era um jogo do Corinthians criando um pouco mais, chegando com mais perigo, né? Talvez nos chutes de longa distância, nas bolas com o Sheik, enfim, mas era um Corinthians que chegava um pouco, mas chegava com mais perigo, e o Bragantino jogando por uma bola que conseguiu encontrar no final do primeiro tempo. Então acho que era o jogo que todo mundo esperava. Qual ia ser o placar a gente não sabia, mas acho que o panorama do jogo do primeiro tempo era o que se esperava. O do segundo tempo foi totalmente surpreendente pelo volume de jogo do Bragantino, pelo que o Bragantino criou e pelo que o Corinthians não criou, né? Até a marcação do segundo gol. Porque foi o segundo gol do Pedrinho, foi a partir dali, só que nos minutinhos finais do jogo, o Corinthians colocou uma pressão no segundo tempo, né? Até então, na segunda etapa, o Corinthians não tinha feito realmente nada, e aí fica até aquela ironia, né? Porque esse jogo, se valesse o critério do gol fora, o Corinthians teria feito 2 gols fora, né? Sim. E precisaria ganhar de 1-0 o jogo na arena, mas no regulamento do Campeonato Paulista não tem a questão do gol fora, então o Corinthians, enfim, com 1-0 não tem a vantagem de se classificar, né? Com 1-0 teria que decidir a vaga nos pênaltis. Eu estou aqui retroagindo os 98 jogos de Fábio Carille pelo Corinthians, né? E estou atrás de um jogo que o time tenha tomado 3 gols. Tá longe aqui, eu estou rodando a lista, vamos ver se eu acho aqui embaixo. Porque fora esse jogo citado pelo Calçade, contra o Rangers, e jogo de pré-temporada, 2 times, time reserva no segundo tempo, inclusive está ganhando no primeiro tempo, né? A gente tem que ir bastante longe, isso é bastante raro. Estou pensando nos jogos principais do Campeonato Brasileiro ano passado. Competição para valer, gols, né? Algum a gente lembra, né? Em alguns jogos 2 gols, mas 3... Eu excluo esses jogos porque a gente está falando de treinamentos, né? Então, coisas assim que, quando um jogo tem regras bem especiais, que você troca 11 jogadores ao longo de uma partida, não levo muito a sério. Eu vejo, é um treinamento perfeito. Embora tenha, joga com a camisa, parece, mas ele é inconsistente diante do resto da temporada. Então, olhando os jogos para valer, sim, é uma raridade. Agora, por mais que o número seja expressivo, a defesa do Corinthians tem apresentado falhas, e hoje foi assim. Qual que é o problema? Porque hoje tinha ali, tudo bem, Gabriel e Maicon, você tinha a zaga montada bem ali com o Balbuena e com o Henrique. Onde que está o problema? É uma bola cantada. Talvez a surpresa seja o adversário. Talvez o Corinthians hoje não esperasse passar tanto sufoco contra um adversário como o Bragantino. Né? O miolo, em tese, é um miolo de zaga firme, bem protegido. Sim. Pelo Gabriel. Talvez a coisa esteja ali pelas laterais. Talvez precise de um trabalho mais efetivo, que era aquele trabalho mais atento do Romero, que tanto foi elogiado, né, no ano passado. Talvez seja a hora de pensar nisso de novo, até mesmo para a sequência de trabalho. Não estou falando só para Campeonato Paulista.
né? Mas para sequência de trabalho, principalmente para o Brasileiro e Libertadores. Acho que aí que a coisa pega. Agora, é aquela coisa, foi o mesmo Corinthians de muitas qualidades e muitos defeitos. Qualidade e paciência. Acho que no primeiro tempo teve paciência, tomou gol, não desesperou. Defeito principal lá na frente, e essas bolas que anteriormente não tinham comprometido tanto quanto nesse jogo. Era uma bola, duas bolas, uma bola que entrava pro jogo, apesar dos sustos. Hoje não, hoje duas elas bolas se transformaram paradas, em gols, né? Um escanteio e uma falta no lado, pelo lado. Então as duas bolas paradas. Por que a gente fala em bola parada? Porque bola parada você tem uma organização, não é um jogo natural. Se a bola não está sendo trabalhada, ela está ali, você tem o tempo para se posicionar e para tentar evitar que o adversário coloque em prática a sua estratégia, seu posicionamento e tal. Então vale para os dois. Né? Se é uma facilidade para quem tem a posse, você também que está à espera do cruzamento pode se posicionar corretamente. E duas entraram, de escanteio e se transformaram em gols, né? Escanteio e falta lateral. E essa é uma preocupação, e a gente sabe que isso, ainda mais para um time que reconhecidamente é bom nisso, pesa. E no ano passado também, né? Bolas pelo alto, elas complicaram um pouquinho a defesa corintiana. É ali um probleminha que a defesa tem. Agora, uma peça... Fala, professor. O fato novo talvez seja uma certa insegurança que o Cássio não vinha demonstrar. Porque assim, Esse antes existia uma segurança no Cássio enorme. Hoje não existe mais, né? Ele pode estar colocando até em risco... Não vou falar em risco porque ele não tinha vaga garantida, né? Mas está perdendo espaço na seleção? Se ficar muito patente que ele não vive um bom momento e numa posição em que todo mundo tem um terceiro goleiro a indicar, né? Desde as boas campanhas que o Vanderlei fez e não foi lembrado, até agora recentemente a chamada do Neto pelo Tite, acho que ele pode se complicar sim. É uma posição que ainda dá barulho. Né? Dá barulho. Até porque ela é aberta, não é uma posição que você tem ali, o jogador é titular, ele tem histórico na seleção, o treinador acredita muito no jogo dele e ele não está vivendo o melhor momento, o treinador acaba levando. Agora, quando você fala no terceiro da posição, você vai tentar levar o melhor naquele momento. É diferente. Sim. Né? Então, nesse caso, eu não vejo. E é um goleiro, sim, debaixo do gol, é o que você encontra de melhor do Cássio, e nas saídas é o que existe de mais insegurança nele. É onde ele tem mais dificuldade. Né? A saída de gol. Mesmo sendo um goleiro que tem uma imposição, ele é muito forte, muito alto, né? Ele poderia ter mais segurança para isso, mas justamente ele não tem, assim, comparando a estatura dele, que deveria ser uma vantagem, nas saídas elas são um pouco frágeis. Então, nesse ponto, não é o melhor momento dele. O final do ano foi melhor. Foi superior. Achei o último jogo que o Carille tomou 3 gols. 19 de novembro, Flamengo 3, Corinthians 0. Corinthians já campeão brasileiro. Talvez tenha aí também uma outra atenuante. Talvez tenha sido, né? Esses dois únicos, então, Celso. Esse jogo, depois eu estou indo bem para trás, bem para trás. No Paulista não tem? Não estou encontrando. É bastante raro, né? Bastante raro. Ele hoje fez 98 partidas como técnico. E em 98 partidas você ter só esses jogos com todos esses atenuantes, que não teve hoje. Hoje não tem atenuante nenhum. Hoje é um jogo de mata-mata. Né? Falou-se muito do Carille invicto em mata-matas, embora invicto em resultados, porque ele tem eliminações em mata-matas. De Copa do Brasil para o Inter, de Sul-Americana para o Racing, mas nunca com essa diferença de gols tão grande. Alguns fãs de esportes mandaram aqui, na hashtag bate-bola, lembrando desse 3-0. Não precisa ir muito longe, é verdade, mas era um momento já onde o Corinthians tinha o título. Hoje a gente estava falando do Cássio, né? Além desse problema aí na saída, mas a gente viu hoje em alguns gols, acho que em 2 aí do Bragantino, onde ele acaba não tendo firmeza para segurar a bola e dando rebote, né? Um outro ponto que a gente não costumava ver o Cássio falhar desse jeito, né? O Cássio é um goleiro que no auge da sua forma, no auge das suas condições, é muito bom goleiro. Acho que isso é indiscutível. Mas talvez por depender tanto dessa condição, ele varia demais, né? Ele é um goleiro que às vezes vive momentos espetaculares. Essa defesa foi espetacular, essa que a gente acabou de ver aí, ó. E aí um pouco o que o Calçado estava falando, né? Sobre as qualidades e as deficiências que ele tem. Esse é um tipo de lance em que ele mostra a sua melhor qualidade.
Mas eu acho assim, ele é um jogador que varia demais, né? Ele alterna grandes fases com fases jamais discutíveis. É claro que tem muito crédito, que é um ídolo da torcida do Corinthians por tudo que já fez, mas é um goleiro que muda de momento com uma certa facilidade, né? E aí acho que assim, talvez para o Cássio, ninguém discute a titularidade dele no Corinthians, né? Ninguém discute que ele é o titular do time do Corinthians e que continuará sendo, mas eu acho que talvez essa alternância de bons e maus momentos pese muito mais para a seleção, né? Pensando no Cássio, pese muito mais na avaliação que o Tite possa fazer. A gente sabe que o Tite gosta do Cássio, que confia no Cássio, que é um dos seus preferidos, mas o momento dele, acho que hoje, olhando para o cenário dos goleiros brasileiros, não justificaria a escolha do Cássio como o terceiro goleiro da seleção, que é a vaga que está aberta. Os outros dois a gente não tem dúvida de quais são. Tem um chute no canto direito que ele tem uma certa dificuldade para colocar para escanteio e depois ele coloca a mão no quadril. Eu fiquei pensando se não seria resultado, porque no jogo anterior, pela Libertadores, ele teve uma contusão ali no quadril, continuou em campo e tal. O reserva aqueceu, né? O Kaique. Então também não sei se tem alguma coisa física que também não justificaria tudo, já que tem falhas dele, inclusive anteriores a essa questão física também. Só, assim, para quem está chegando agora, acho que a gente não está atribuindo a derrota a eles. Claro. Estamos comentando a fase do goleiro, porque, assim, se olhando o coletivo, não só um jogador apenas, mas como o time se comporta, existem outras questões para serem consertadas e arrumadas antes até do goleiro, se ele tem participação nesse ou naquele lance. Mas essa última bola, uma bola que vem muito alta para o goleiro sair, ele tem que atingir o ponto final ali da bola, né? Ele não consegue sair, interceptar no meio do caminho porque ela está muito alta. Tem que ir na cabeça do jogador que vai recebê-la. Então, assim, se eu tivesse que estabelecer qual é um nível de responsabilidade, eu ainda encontro mais responsabilidade na equipe todo do que nele. Além das virtudes. Entenda que além das próprias virtudes do Bragantino. Né? Que também você pode discutir, o Bragantino tomou um gol do Balbuena, depois tem uma questão polêmica de arbitragem, o Salvio vai trazer, mas também ali falhou, né? A bola que fica viva na pequena área do Bragantino tinha que ser tirada. Quer dizer, os dois apresentaram os seus problemas, e o Bragantino fora de casa, no Pacaembu, não conseguiu a arrecadação que imaginava, não era o público, era um público, o Marcelo Stefani com 15.053, acho que é isso, um pouquinho menos o Marcelo Stefani, mas em termos de grana, que era o objetivo, acho que não foi um grande negócio para o Bragantino. Quem fazia a conta de 40... Nós comentamos Falou mesmo, professor. no bate-bola. Eu falei, não vai dar 40 mil. Talvez se fosse 11 da manhã, não sei, a gente jamais saberá. Mas quem queria 40 foi para casa com 15? Pois é, muito fraquinho, hein? Acho que 11 da manhã... Quanto foi a renda? Alguém viu? Foi 607 mil reais. Não era... Não é, né? Às 11 da manhã é um horário que foi amplamente aprovado pelo público. Foi, né? 4 da tarde. Por que o torcedor não vai num jogo desse? Como não foi também na partida do São Paulo ontem? Não é? Foi curioso, aliás, o jogo do Cruzeiro também, a torcida do Cruzeiro que vinha lotando o Mineirão também, não é hora que a coisa vale, né? Pois é. Não, e hoje especificamente, o corintiano que não tem acesso a um plano de fiel torcedor, e reclama das condições até difíceis de você conseguir ingresso avulso para Itaquera, né? Hoje tinha uma bela oportunidade num domingo de sol. Claro. Se bem que ontem eu estive no Pacaembu e conversando ali com o pessoal de bilheteria, tudo, só de os ingressos mais caros. É esse mistério de para onde vão esses ingressos também, né? Só sobraram os ingressos de cadeira, então numa manhã de sábado já não tinha, e aí na renda anunciada tem o quê? 15 mil pessoas? Essa história não bate. Deixa eu pedir calma para os fãs de esportes que estão chegando, porque assim, a gente vai falar de todos os jogos, tá? De todas as virtudes do time do Bragantino, de todas as polêmicas da arbitragem, mas tem muita mensagem que o pessoal fala do gol, fala não sei o quê, fala do Grenal, fala do Campeonato Carioca, tem tudo aqui nesse bate-bola, tá? E daqui a pouquinho tem também as entrevistas lá no Pacaembu, a palavra do Carille, dos jogadores e do pessoal do Bragantino. Aliás, o
Marcelo Veiga, técnico do Bragantino, tinha antes da partida analisado até dessa forma. Tudo bem, é na casa do Corinthians, mas às vezes o Corinthians, quando joga em casa, tem dificuldade de propor. E talvez o Bragantino possa utilizar isso. Então ele vai usar isso também na partida de volta agora, não vai? Essa história? Vai só tentar minimizar aí o fato de jogar no Pacaembu. Mas nesse aspecto, eu acho que assim, a dificuldade de propor do Corinthians, ela não está ligada ao campo em que ele joga. Está ligada, sobretudo, à postura que o adversário tem. Então, assim, se o Corinthians tem dificuldade de propor contra um time que joga mais recuado, que joga mais fechado, que dá menos espaço, isso aconteceria em Bragança, ou no Pacaembu, ou na Arena Corinthians, como certamente será também a postura do Bragantino. Então, acho que isso aí não dá pra gente atribuir a dificuldade de proposição de jogo do Corinthians ao fato do jogo ter acontecido no Pacaembu. Porque certamente, apesar de jogar em Bragança, o Bragantino não ia sair que nem maluco para atacar o Corinthians, sabendo, né, das suas deficiências, das suas limitações do Bragantino e sabendo que o Corinthians tem um time com mais qualidade. Talvez em Bragança o Bragantino não fizesse um segundo tempo como esse que fez no Pacaembu. Foi um segundo tempo de proposição de jogo, sim. A gente acabou de ver lances aí. O Bragantino foi pro jogo, jogadas individuais, jogada do Ítalo. Fez 3 gols, 2 deles no segundo tempo, teve outras oportunidades, a gente acabou de ver aí do Diego Macedo, né? O Bragantino foi para o jogo. E agora para o jogo da volta, o Marcelo Veiga ainda tem mais uma vantagem, a vantagem de 1 gol, que ele não tinha para o jogo de ida. Se empatar o jogo da volta, ele está classificado. Se perder por 1 gol, ele está vivo nos pênaltis. Isso é legal que o Celso disse, porque na verdade, olhando bem realmente para o jogo de hoje, o que fez o Bragantino o resultado não se deve à dificuldade do Corinthians de propor jogo. Eu acho que o resultado se deve, acima de tudo, ao que fez o Bragantino no segundo tempo, a como o Bragantino se comportou de maneira até surpreendente. Mas eu acho que na Arena Corinthians, sobretudo por estar com a vantagem também, o Bragantino vai jogar muito mais como jogou no primeiro tempo, evidentemente, do que como jogou nesse segundo tempo. Deixa eu chamar a Débora Gares, daqui a pouco os lances polêmicos, e são vários, tá? Tanto que o Salve está separando tudo por lá, e também a palavra dos jogadores lá no Pacaembu. Só deixa eu registrar o seguinte, tem torcedor do Corinthians aqui, o Fábio José, e também outros, o Márcio Martínez, falando o seguinte: o corintiano não foi ao jogo porque não quer dar renda, não quer dar dinheiro pro Bragantino. Sinal dos tempos, né? Porque normalmente o torcedor vai pro estádio para torcer pro time, não preocupado para quem vai o dinheiro, não é? Não, eu acho que antes era assim, vou pro jogo para torcer pro time, não para dar o dinheiro pro time. Então eles estão confirmando a torcida única, né? Porque quem joga em casa tem a renda, você fala assim, não vai ninguém. Não vai, é verdade. O principal motivo é a existência do segundo jogo, que é o que decide tudo. Sim, eu tinha uma certa dúvida, assim, o que poderia acontecer, porque se lota o Pacaembu, imaginar que o Pacaembu está lotado, o Corinthians ganhou o jogo, como o Palmeiras ganhou, uma vantagem grande, 3-0. Que jogo seria o de quinta-feira na Arena Corinthians? Cumprir tabela. Cumprir tabela. Agora é o jogo. Sim. É o jogo bem legal, como o São Paulo vai ter uma volta também quente. Então, agora a Arena, imagino que terá um público melhor do que o Pacaembu. Certamente não foi uma estratégia, né? Não. Certamente não foi uma estratégia para ganhar dinheiro, mas sinceramente vai funcionar muito, porque certamente o estádio do Corinthians vai estar cheio, assim como provavelmente o Morumbi também vai estar. Mas se for ruim, sabe para quem? Para TV. Vai mostrar o jogo que não interessa. O jogo já está... Vai mostrar o jogo que já está... Ninguém vai pro estádio, quer dizer, estádio acho que vai ter gente, mas é o jogo com o menor apelo para assistir na televisão. Vamos lá, Débora Gares está no Newton Santos, onde o Vasco venceu o Botafogo por 3-2. E tá lá o Wagner, né? Para conversar com a gente aqui.